Há uma pergunta que todos nós nos fazemos, mais cedo ou mais tarde. Não importa se você é crente ou não. Não importa se você cresceu na igreja ou nunca pisou em uma. A pergunta surge de qualquer maneira, geralmente no pior momento possível. Por que isso acontece com uma pessoa boa, especialmente se ela é crente? A pergunta dói ainda mais porque vai além do nosso coração. Por que Deus permite que isso aconteça? Há um livro na Bíblia que foi escrito especificamente para responder a essa pergunta. Não com uma resposta fácil, não com 3 passos para superar a dor, mas com algo muito mais poderoso e muito mais difícil de assimilar. Esse livro se chama Jó, e hoje você vai entender verdadeiramente a história dele. Não a versão resumida de 5 minutos, não a versão simplificada que transforma Jó em um mero exemplo de paciência, mas a história completa, com todas as suas nuances, todas as suas contradições, toda a sua escuridão e toda a sua luz. Porque a história de Jó não é simplesmente a de um homem que sofreu muito e depois foi abençoado. Trata-se do que acontece dentro de um ser humano quando o chão desaparece sob seus pés. Trata-se da diferença entre conhecer a Deus por ouvir dizer e conhecê-lo verdadeiramente. E trata-se de por que o sofrimento mais profundo às vezes produz a fé mais autêntica. Fique até o final, porque o que acontece nos minutos finais deste vídeo é o que transforma esta história de antiga em profundamente pessoal. Vamos começar do início. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Essa frase parece simples, mas cada palavra importa. A terra de Uz não era território israelita. Jó não era judeu. Ele era um homem de outra nação, outra cultura, outra formação religiosa. E, no entanto, a Bíblia o descreve com uma precisão que raramente usa para descrever alguém perfeito, justo, temente a Deus e afastado do mal. Não apenas um ou 2 desses atributos, mas todos os 4 ao mesmo tempo. E como se não bastasse, ele também era o homem mais rico de todo o Oriente. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e um número de servos tão grande que nem a Bíblia o especifica. Em termos modernos, ele era um multimilionário, respeitado por todos, sem inimigos visíveis, com uma família unida e uma reputação impecável. Ele era exatamente o tipo de pessoa cuja vida ninguém esperaria que desmoronasse da noite para o dia. E é precisamente isso que torna o que vem a seguir tão perturbador, porque o que está prestes a acontecer com Jó não decorre de seus pecados. Não vem de suas decisões erradas, vem de algo que Jó não sabe, não pode saber, e que ninguém na terra jamais lhe explicará. Num momento que João descreve como uma assembleia celestial, os filhos de Deus apresentaram-se perante o Senhor, e entre eles estava alguém que em hebraico é chamado Satanás, que significa literalmente o acusador, o adversário. Deus, como se estivesse escolhendo seu melhor discípulo, pergunta ao acusador se ele havia considerado seu servo Jó. Ninguém como ele na terra, perfeito, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o acusador responde com uma pergunta que ressoa ao longo da história da humanidade há séculos. Jó recebe Deus de graça? Jó ama a Deus? Ou Jó ama a Deus porque Deus lhe dá coisas? É a questão mais profunda sobre a fé. Você amaria a Deus se ele não lhe desse nada? Você o seguiria se perdesse tudo? Sua fé é verdadeira ou é apenas gratidão disfarçada de devoção? O acusador faz sua proposta. Pegue tudo o que você tem e veja se isso não prova que você está errado. E Deus aceita o desafio, não porque ele não saiba a resposta, mas porque Jó precisa descobrir a resposta por si mesmo. O que acontece a seguir se desenrola em minutos. Jó estava em casa, talvez revisando seus negócios, talvez orando por seus filhos, como fazia todas as manhãs, quando o primeiro mensageiro chegou. Os abibes atacaram, levaram os bois e os jumentos e mataram os servos.
Só eu escapei para te contar. Antes que JW pudesse assimilar a notícia, um segundo mensageiro chegou. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei para te contar. Antes que ele pudesse respirar, um terceiro mensageiro chegou. Os caldeus formaram 3 esquadrões e tomaram os camelos. Mataram os servos. Só eu escapei para te contar. E enquanto ele ainda assimilava o colapso total de sua fortuna, o quarto mensageiro chegou. Ele chegou com um semblante diferente, com aquela expressão que se reconhece antes mesmo da pessoa falar. Seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. De repente, um forte vento vindo do deserto atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para contar a vocês. 4 mensageiros, 4 catástrofes em questão de minutos. A fortuna de uma vida inteira destruída. Os 10 filhos que Jó amava e pelos quais orava todas as manhãs, mortos. E a reação de Jó a tudo isso é o que torna esta história diferente de qualquer outra na literatura antiga. Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não há resposta mais pura ao sofrimento em toda a Bíblia. Não é resignação, não é negação, não é mera formalidade religiosa. É um homem que, no momento mais sombrio de sua vida, decide que Deus continua sendo Deus, mesmo que tudo mais tenha desaparecido. Mas a história não termina aí, porque o acusador retorna. E desta vez, ele não pede que os bens de Jó sejam tirados. Desta vez, ele pede que os pés de Jó sejam tocados. Um homem dará tudo o que tem pela sua vida, diz Deus, mas estenda a sua mão e toque-o nos ossos, e ele o amaldiçoará na sua face. Deus lhe dá permissão. Com apenas um limite, você não pode tirar a vida dele. E então começa a segunda fase do sofrimento de Jó, que muitos consideram pior que a primeira. Jó foi afligido por uma úlcera maligna que ia da planta do pé até o alto da cabeça. Seu corpo inteiro estava coberto de feridas dolorosas. Ele se sentava em meio às cinzas, raspando-se com um pedaço de cerâmica para tentar aliviar a ardência. Um homem, a pessoa mais respeitada da aldeia, estava sentado no chão em meio ao lixo quando chegou aquela que deveria ser sua maior fonte de conforto. Sua esposa. Você ainda tem sua integridade, disse ela, amaldiçoando Deus e a morte. Essas palavras intrigam os leitores há séculos. Como a mulher que o amava pôde dizer algo assim? Mas, ao compreender o contexto, a reação muda completamente. A esposa de Jó também perdeu tudo. Ela também perdeu seus 10 filhos. Ela também perdeu sua fortuna, seu status, sua segurança. E além de tudo isso, agora via seu marido fisicamente destruído. Eles sofreram sem explicação. Suas palavras não vêm da outra pessoa. Vêm da mais completa devastação. Vêm de uma mulher que não suporta mais, que vê o sofrimento daquele que mais ama e não encontra outra saída, senão a morte. É o grito de alguém que perdeu toda a esperança. E Jó, coberto de feridas, sentado em cinzas, responde com uma calma que desafia qualquer explicação humana. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Durante todo esse tempo, diz o texto, Jó não pecou com os lábios. Então chegaram seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar, homens de outras terras, sábios respeitados e amigos de longa data. Quando souberam o que havia acontecido com Jó, viajaram juntos para confortá-lo. E quando o viram, não o reconheceram. O choque foi tão grande que rasgaram suas vestes, jogaram poeira sobre a cabeça e se sentaram com ele no chão. 7 dias, 7 noites em completo silêncio. Ninguém disse uma única palavra, porque a dor de Jó era tão visível, tão profunda, tão real. Ninguém tinha palavras suficientes.
Esses 7 dias de silêncio são os melhores momentos para os amigos de Jó, porque no silêncio eles estavam presentes. E a presença, quando as palavras falham, é o maior presente que um ser humano pode oferecer a outro. O problema começou quando eles abriram a boca. Aquela timidez quebrou o silêncio, e o que saiu não foi uma oração nem um salmo. Foi um lamento sem filtro, sem qualquer cerimônia religiosa. Maldito seja o dia em que nasci. Porque não morri assim que saí do útero, porque havia joelhos para me receber. Jó não estava amaldiçoando a Deus, estava amaldiçoando a própria existência. Ele expressava algo que qualquer ser humano em sofrimento extremo já sentiu em algum momento. O desejo de que tudo aquilo nunca tivesse começado. E foi em resposta a esse lamento que os amigos cometeram o erro mais custoso de toda a história. Elifaz foi o primeiro a falar. Começou suavemente, relembrando momentos em que Jó consolou outros, mas logo chegou à sua conclusão. Jó estava sofrendo porque havia pecado. A lógica era simples. Deus abençoa os justos e pune os ímpios. Jó estava sofrendo. Portanto, Jó devia ter pecado. Era uma teologia ordenada, limpa, previsível e completamente errada. Bildad foi além. Ele disse que os filhos de Jó morreram por causa de seus próprios pecados e que se Jó fosse verdadeiramente puro, Deus o restauraria. Essa tradição e a experiência dos anciãos confirmavam que os justos prosperam e os ímpios caem. Assim, era o mais impossível. Ele acusou Jó diretamente de ter pecados ocultos. Disse que Deus estava sendo misericordioso, pois o castigo que Jó merecia era ainda maior. 3 amigos, 3 versões da mesma conclusão equivocada. Você sofre porque fez algo errado. E Jó, já sobrecarregado pelo peso de ter perdido tudo, agora também teve que suportar a injustiça de ser acusado por aqueles que deveriam tê-lo apoiado. Sua resposta a eles é uma das declarações mais sinceras sobre amizade no sofrimento. Vocês são todos consoladores irritantes. Jó não queria explicações. Jó não queria diagnósticos espirituais. Jó queria alguém que estivesse com ele em sua dor sem tentar resolvê-la. Mas também há algo perturbador nas respostas de Jó. Porque Jó não apenas defende sua inocência, como também questiona diretamente a Deus. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Por que me deixas sozinho? Gostaria de apresentar-lhe o meu caso, de falar com ele face a face. É uma honestidade que muitos leitores religiosos têm dificuldade em aceitar. Pode uma pessoa de fé questionar a Deus desta forma? Pode alguém que realmente crê falar com este tipo de angústia? E a resposta que o livro de Jó dá é profunda. Ele não só pode, como às vezes deve, porque a fé que sobrevive ao questionamento é mais real do que a fé que nunca é questionada. Em meio a toda essa escuridão, Jó profere algo que paralisa o tempo. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois de destruída a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. É a declaração de fé mais extraordinária de todo o livro. Um homem no chão, coberto de feridas, abandonado pelos amigos, sem respostas de Deus, sem explicação para seu sofrimento, declara com absoluta convicção: meu Redentor vive. Ele não viveu. Ele pode não viver. Ele vive, presente, ativo, real. Isso é fé. Não o tipo que existe quando tudo vai bem, mas o tipo que persiste quando nada faz sentido. Depois dos 3 amigos, surgiu um 4º personagem, aquele que permanecera em silêncio. Eliú, filho de Baraquelita, era jovem e, por respeito, esperara que os mais velhos falassem, mas ao perceber que suas palavras não traziam nem consolo nem verdade, não pôde mais se calar. Ele trouxe uma perspectiva diferente, não a dos outros 3 que viam o sofrimento como punição, mas uma que o livro de Jó valida como mais próxima da verdade.
O sofrimento pode ser instrução, pode ser purificação, pode ser o caminho para um conhecimento profundo de Deus, que não pode ser encontrado no conforto. Eli não acusou Jó, mas também não prometeu que tudo se resolveria imediatamente. Disse-lhe algo mais difícil e mais sincero: Deus é maior do que você pode ver daqui de onde está. E então, quando todos terminaram de falar, quando os argumentos humanos se esgotaram, quando o silêncio se instalou novamente, Deus respondeu a Jó dali. Não com uma explicação, não com um diagnóstico, não com uma lista de razões pelas quais Jó havia sofrido, mas com perguntas. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quem fechou o mar com portas? Você entrou nos depósitos de neve? Você pode atar as correntes dos Pleiades? Você sabe disso porque já havia nascido naquela época? Essas não eram perguntas. Eram perguntas que reposicionavam Jó dentro do universo, não para condená-lo, mas para mostrar-lhe algo que ele havia perdido de vista em sua dor, a imensidão daquele que sustenta todas as coisas. E Jó, ao ouvir aquela voz, ele não se sentiu esmagado, sentiu-se compreendido. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase resume o propósito de tudo o que Jó sabia sobre Deus antes. Ele tinha uma teologia sólida, uma prática religiosa impecável, mas era um conhecimento herdado, aprendido de segunda mão. Após o sofrimento, após as dúvidas, após a escuridão, Jó teve algo que ninguém e nenhum ensinamento poderia ter lhe dado: uma experiência direta com Deus. Ele não havia recebido respostas, ele havia recebido revelação. E acontece que a revelação é infinitamente mais transformadora do que as respostas. Então chegou o momento em que Deus falou aos amigos de Jó, não a Eliú, mas a Elifaz, Bildade e Zofar. Deus honra a honestidade radical, e então algo aconteceu que ninguém que tivesse sido injustamente acusado esperaria. Deus disse a Jó para orar por seus amigos, não para confrontá-los, não para exigir que orassem por ele. E Jó assim fez. Um homem que havia sido abandonado, acusado e julgado por aqueles que deveriam tê-lo consolado, orou por eles, e naquele momento de intercessão, algo mudou. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor transformou a situação de Jó. Não foi quando Jó falou de perdão, quando se protegeu, quando decidiu que o ressentimento não teria a última palavra em sua história, que a restauração começou, e o que se seguiu superou tudo o que Jó havia experimentado antes. Seus irmãos, suas irmãs, todos os que o conheciam, vieram visitá-lo. Eles o consolaram, deram-lhe prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 0 bois, o dobro do que ele tinha antes. E Deus lhe concedeu também filhos, 7 filhos e 3 filhas. Suas filhas eram as mais belas de toda a terra, e Jó lhes deu herança, juntamente com seus irmãos, algo extraordinário para a cultura da sua época. Jó viveu 140 anos após a sua restauração. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, e morreu de velhice e com muitos dias de vida. Mas eis o que você precisa reter desta história. E o que Deus lhes disse é uma das reviravoltas mais chocantes de toda a história. A minha ira se acendeu contra vocês, porque não falaram de mim corretamente como meu servo. Os 3 amigos, com toda a sua teologia organizada, com todas as suas tradições, com todos os seus argumentos sobre a justiça de Deus, estavam errados. E Jó, que questionara, exigira respostas, pedira explicações e chorara sua dor sem reservas diante de Deus, falara a verdade. Deus não recompensa a teologia perfeita. A restauração de Jó não foi a parte mais importante de sua vida.
A parte mais importante foi o que aconteceu no chão, entre as lajes, quando não havia respostas e a dor era insuportável. Porque foi ali que Jó descobriu algo que a prosperidade jamais lhe ensinara: que sua fé não dependia das circunstâncias, que seu amor por Deus não era uma transação, que ele poderia perder absolutamente tudo e ainda assim ser quem era. O acusador perguntou: será que Jó teme a Deus em vão? E a resposta de Jó, dada com a própria vida, foi sim. Não porque seja fácil, não porque não doa, mas porque há algo na natureza de Deus que vale a pena, independentemente do que ele dê ou tire. Essa é a verdade mais profunda do livro de Jó. E é também a verdade mais difícil de se agarrar quando o chão some debaixo dos seus pés. Talvez hoje você esteja em meio às suas próprias cinzas. Talvez tenha perdido algo que jamais imaginou perder. Talvez haja pessoas em sua vida que, como os amigos de Jó, ofereçam explicações quando o que você precisa é de presença. Talvez você esteja clamando há muito tempo e os céus pareçam silenciosos. A história de Jó não promete que seu sofrimento terá sentido amanhã. Não te dá uma fórmula para se livrar da dor mais rápido. Não explica por que coisas ruins acontecem, mas te diz algo que vale mais do que qualquer explicação. Deus esteve lá o tempo todo, causando a dor, te mantendo nela. E há um momento, talvez, você ainda não consiga ver, em que seus olhos verão isso de uma maneira que você jamais veria se o chão não tivesse desaparecido. Eu tinha ouvido falar de você por ouvir dizer, mas agora meus olhos te veem. Esse é o presente escondido na dor mais profunda, não as respostas, mas a sua presença. Se esta história falou com você hoje, se algo que você ouviu ressoou com o que você está vivenciando, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana exploramos essas histórias bíblicas com a profundidade que elas merecem, sem atalhos, sem versões simplificadas. A próxima história que vamos explorar está diretamente ligada ao que você acabou de ver. O que acontece quando Deus parece estar em silêncio? A história de um homem que esperou décadas sem uma resposta e o que esse silêncio fez com ele. Não perca. Até lá.